Você é mãe de adolescente e você percebe que mesmo o seu filho tendo voltado às aulas presenciais, ele continua um pouco melancólico, ele continua indo um pouco desanimado, um pouco desmotivado, ou muito. Meu nome é Raquel Tezelli, sou psicóloga, trabalho há 10 anos com adolescentes e pais de adolescentes e também de pré-adolescentes. Sou uma estudiosa da fase da adolescência, tenho como missão ajudar as famílias nessa fase da adolescência, principalmente ajudar os adolescentes nesse momento da vida. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito do impacto do isolamento social e da pandemia nesse retorno às aulas presenciais, nesses jovens, na nossa realidade atual. Então vamos lá? Olha só, vamos pensar um pouquinho a respeito dos anos, um pouco antes da pandemia. Eu me lembro que em 2016, 2017, eu já frequentava fóruns, já frequentava congressos em que havia-se uma discussão a respeito da preocupação dos jovens estarem muito imersos no mundo da internet, no mundo online, no mundo virtual. E que havia-se uma preocupação dos jovens começarem a desaprender, a conversarem no modo presencial, a falarem mesmo, a se expressarem mesmo verbalmente na frente uns dos outros, porque isso já estava sendo observado, já estava sendo visto. Muitas vezes casais de namorados terem o hábito de discutirem relações pelo WhatsApp, não conseguirem discutir relações no modo presencial. Isso porque a gente está falando da fase da adolescência, tá, gente? Mas não exclui, tá bom, mães, esse fenômeno acontecer também na fase adulta. Eu sempre gosto de fazer esse paralelo, porque se a gente fala da adolescência, a gente fala das gerações anteriores também. E eu me lembro que nessas discussões havia-se esse temor, Esse temor de daqui uns dias não haver mais confraternização entre os jovens perderem a graça de como que é eles estarem juntos, como que é eles estarem numa sala de aula, de daqui uns anos serem apenas aula online, ninguém mais querer a aula presencial. Então já havia esse discurso futurista. E aí veio a pandemia. E a pandemia, ela mostrou um pouquinho desse discurso futurista. Veio as aulas online apenas no ano passado. No começo não houve um impacto muito grande, porque havia uma esperança de que a pandemia não se prolongasse do tanto que ela foi prolongada, e ela ainda estamos vivendo nessa realidade. Então no começo não teve esse impacto, mas a partir do segundo semestre começou a ser muito presente discursos melancólicos, ansiosos e com traços depressivos de muitos jovens, de muitos adolescentes, de muitos adultos, é claro também. E nesse período foi o momento em que começou a ter algumas negociações de encontrarem uns com os outros. Não, então vamos de máscara, ambiente aberto, vamos ver se a gente consegue se ver, se a gente não consegue, Houveram brechas em muitas cidades em relação mesmo à organização ali das cidades de acabar o lockdown, e começar a ter algumas restrições para as pessoas se encontrarem socialmente, restrição de horário, restrição de quantidade de pessoas, enfim, passamos por tudo isso e os jovens ali, inseridos nesse ambiente. No entanto, o que os jovens, eles ficaram ausentes, na convivência social diária da escola. A convivência social diária da escola é aonde o jovem ele se expõe todos os dias a ambientes sociais. Quer ele goste ou não, quer ele tenha facilidade ou não de se socializar, ele é exposto. E isso faz com que ele, sem querer,
ou querendo, desenvolva habilidades sociais. A partir do momento que a gente, enfim, por questões mundiais, por questões de uma pandemia, né, a gente tirou os jovens ali da escola, foi tirado os jovens do ambiente da escola, do ambiente social, eles não tiveram que se expor e conviverem uns com os outros de modo social. Então, eles não precisaram desenvolver habilidades sociais. Eles não precisaram de desenvolver como lidar com as suas frustrações de não ser aceito, de não ser aprovado, como lidar com as suas ansiedades, do que falar, de como agir, do que sentir, do que dizer, de qual postura ter quando alguém chega. Eles não tiveram que lidar com isso, porque eles estavam em casa. Então, os comportamentos sociais, as habilidades sociais deles não foram, vamos colocar assim, expostas, né? Não foram desenvolvidas. Você tem visto que o seu filho, ele voltou para a escola, mas ele tá um pouco ainda melancólico, desanimado, desmotivado. Ele tá achando muito estranho ter que se socializar. Além disso, ele também está vivendo o luto, que é a perda de como era a estrutura escolar de antes da pandemia, e ele está tendo que lidar com o medo, né? Ele quer estar ali, mas ele tem medo de pegar o Covid, ele tem medo de se contaminar, ele não sabe até que ponto ele pode chegar nas pessoas, até que ponto ele pode não chegar nas pessoas. O seu filho, ele está vivendo um momento que nós adultos nunca vivemos em nossa vida, que é viver a adolescência em meio à pandemia. Viver a adolescência, uma fase que prioriza as relações sociais em meio a uma pandemia onde tem restrições sociais e uma ameaça de um vírus. Joia? Então, explique isso para ele, mostre esse vídeo para que ele também entenda que não é apenas ele, não é ele estranho com ele apenas, né? Não é ele que é esquisito, ele está no meio desse momento todo. E sim, esse momento todo desenvolve emoções melancólicas, tristes e, às vezes, emoções que podem ser deprimentes também. Tá joia? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, toca no sininho para me ajudar a cada vez mais a minha informação alcançar as pessoas. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.